Boa noite. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral encurta o prazo para remover fake news das redes sociais. A Polícia Federal faz uma operação contra o comércio de ouro extraído ilegalmente de terras indígenas. O Reino Unido em crise. A primeira-ministra Liz Truss renuncia depois de 1 mês e meio no cargo. Outra moradora do condomínio do influenciador Ed Júnior afirma ter sofrido ataques racistas da mesma vizinha que o insultou. A CBF homenageia o único vitorioso de 4 Copas do Mundo. O Jornal Nacional está começando. O Tribunal Superior Eleitoral vai acelerar a retirada de fake news das redes sociais em período eleitoral. A resolução foi apresentada pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, como mais uma ação contra a desinformação durante o processo eleitoral. A partir de agora, as plataformas terão no máximo 2 horas para retirar de sites, blogs ou perfis qualquer postagem que tenha conteúdo julgado como mentiroso pelo Tribunal Superior Eleitoral. Antes, as plataformas tinham em média de 24 a 48 horas para cumprir a decisão. Além disso, de 2 dias antes das eleições até 3 dias após a votação, o prazo será ainda mais curto, 1 hora, para que o conteúdo falso seja banido. Todos vêm acompanhando que a partir do segundo turno houve um aumento, uma proliferação, não só de notícias fraudulentas, mas da agressividade dessas notícias, o discurso de ódio, que sabemos todos que não leva a nada, simplesmente leva a uma corrosão da democracia. Então, exatamente por isso a necessidade de um procedimento mais célere no enfrentamento à desinformação. Outra mudança, a retirada de conteúdo considerado falso pelo plenário do tribunal não precisará mais de uma nova ação caso a fake news mude de uma plataforma para outra, como é comum nas redes sociais. A retirada de uma postagem de conteúdo idêntico à da decisão da Corte, seja ela em vídeo, áudio ou texto, poderá ser determinada por iniciativa do tribunal. O texto da resolução foi aprovado por unanimidade pelos ministros do TSE. Quando alguma pessoa obtém uma decisão judicial para se retirar algo inverídico, mentiroso, algo injurioso, se depois a rede, essa plataforma, a própria pessoa percebe que isso foi multiplicado, não é necessário novamente entrar com pedido judicial, pede a extensão para esse conteúdo idêntico. E é exatamente isso que nós vamos fazer no Tribunal Superior Eleitoral a partir de agora. A nossa assessoria de desinformação, uma vez comunicada, ela imediatamente pode constatar isso e retirar. A multa para quem descumprir a decisão do TSE será de R$100 a R$150 mil por hora após o recebimento da notificação. E o acesso aos serviços da plataforma poderá até ser suspenso no caso de repetidos descumprimentos de ordens de retirada de fake news do ar. A resolução também proíbe a propaganda eleitoral paga na internet nas 48 horas que antecedem a eleição e nas 24 horas após o pleito. A restrição vale para qualquer meio eletrônico de comunicação dos candidatos e para os sites de partidos, federação ou coligação. Os advogados das campanhas de Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva acompanharam a sessão. Eles se reuniram com Alexandre de Moraes logo depois, no começo da tarde. Desde junho, o TSE já recebeu mais de 20 mil reclamações sobre mensagens falsas relacionadas à eleição. Quando vem alguma informação pelas redes sociais, a gente precisa ligar o desconfiômetro. Conferir, né? Antes de poder passar alguma informação, algo do tipo. Pode ser um crime a gente passar uma informação que não seja verdadeira. Bia Barbosa faz parte de uma organização que trabalha na defesa de direitos no ambiente da internet e dá dicas do que podem ser conteúdos falsos. Se esse conteúdo traz uma informação muito sensacionalista, traz algo que pareça fora da realidade, traz um vídeo que pode ser editado, a gente sempre tem que ter muito cuidado com os vídeos, porque pode ter informação retirada de contexto desse tipo de conteúdo. Minha recomendação seria não compartilhar nada antes de checar essa informação, desconfiar sempre por princípio do conteúdo que você está recebendo. Sem checar, a gente pode acabar espalhando essas mentiras para a família, para os amigos,
Segundo a Justiça Eleitoral, neste segundo turno, a quantidade de conteúdos falsos sendo compartilhados aumentou muito. Para evitar o compartilhamento de informações falsas, uma busca na internet já pode ajudar. Mas o mais garantido é consultar os serviços de checagem, como o Fato ou Fake, serviço de verificação de informações do Grupo Globo. O site do Tribunal Superior Eleitoral também tem um serviço chamado Fato ou Boato. Ali há uma lista de mensagens que já foram verificadas. Se você achar que é falso o que recebeu, já pode denunciar ali mesmo ao TSE. Só clicar em Envie seu conteúdo suspeito. Desde junho, o chamado Sistema de Alerta já recebeu mais de 22 mil denúncias. O tribunal ainda tem outras duas ferramentas. Um aplicativo chamado Pardal, que recebe denúncias não só de conteúdos falsos, mas também de compra de votos e outros crimes eleitorais. E um número de WhatsApp que ajuda a checar a veracidade das mensagens. Anota aí, 61 9637 1078. Bia Barbosa lembra que também é importante denunciar as fake news às próprias redes sociais onde elas são compartilhadas. As plataformas têm mecanismos de denúncia para que esses conteúdos acendam uma luz vermelha lá dentro das equipes de moderação de conteúdo das plataformas e elas eventualmente possam tomar alguma decisão em relação a esse conteúdo que te pareceu desinformativo. Vamos ver como foi o dia de campanha dos dois candidatos à presidência. Jair Bolsonaro, do PL, chegou cedo à capital paulista e seguiu de carro até este prédio residencial no bairro do Paraíso, na zona sul de São Paulo. No local, participou de um encontro a portas fechadas com influenciadores. Ele ficou pouco mais de 1 hora. Ao final, Bolsonaro saiu sem falar com a imprensa e passou o restante da manhã no Hotel de Trânsito do Exército, no Ibirapuera, também na zona sul da cidade. À tarde, o candidato do PL se reuniu com lideranças políticas neste ginásio de esportes no Canindé, na zona norte de São Paulo. A plateia era formada principalmente por prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e deputados estaduais e federais. Antes de subir ao palco, Bolsonaro caminhou entre os apoiadores, tirou fotos e cumprimentou as pessoas. Entre os presentes estavam o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Durante o discurso, Bolsonaro disse que, se for reeleito, vai dar continuidade aos programas sociais para famílias de baixa renda. Não é fácil, realmente, a gente ser chefe do executivo. Se um governador tem problemas, imagina um presidente da República. Mas são desafios. A história, a vida nos coloca nessa situação. Jamais podia esperar chegar à presidência da República, mas as coisas acontecem. Eu costumo dizer que é uma missão. Atendemos os mais humildes, os mais pobres, com programas sociais permanentes, então com um volume compatível para poder ajudar de fato essas pessoas. Temos as nossas pautas também, chamadas conservadores, de família, o que nós defendemos. A nossa política de menos Brasília, mais Brasil, vem dando certo e vamos continuar agindo dessa maneira. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, passou o dia no Rio de Janeiro. Pela manhã, conversou com jornalistas. O candidato prometeu, se for eleito, que vai recriar o Ministério da Segurança Pública e disse que vai formar uma polícia especial para combater o tráfico de drogas e de armas nas fronteiras. Para as famílias que trabalham, para as famílias que vivem em paz, não interessa comprar armas. Quem tem que ter arma boa para poder enfrentar o crime organizado é a polícia, não é o cidadão comum. No início da tarde, Luiz Inácio Lula da Silva visitou a região metropolitana do Rio e percorreu uma das principais ruas de São Gonçalo, o terceiro maior colégio eleitoral do estado. Lula estava acompanhado de aliados. Ele balançou uma bandeira do Brasil e recebeu uma camisa da seleção brasileira com o nome dele. Lula prometeu reajustar o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Ele reagiu às críticas de que o benefício, criado no governo dele, tinha um valor baixo de R$ 190. Lula explicou que o Bolsa Família não foi reajustado durante o governo Temer e nem durante o atual governo. E que, se tivesse sido feita a correção, o valor estaria em quase R$ 700. Nós vamos fazer o reajuste do Bolsa Família e vamos garantir para cada pessoa R$ 600, mais R$ 150 por cada filho até a segunda idade.
O salário mínimo terá aumento todo ano. Quando eu fui presidente, o salário mínimo aumentou 74%. E agora faz 4 anos que não aumenta o salário mínimo. Faz 4 anos que não aumenta a merenda escolar. Agora à noite, Lula participou de um ato em Bangu, na zona oeste do Rio. O candidato estava acompanhado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD. Ele seguiu o trajeto em cima de um carro, cercado por apoiadores. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, prefeituras e empresas de ônibus vão poder oferecer transporte público gratuito no segundo turno. A tarifa zero no transporte público é um incentivo para o cidadão votar e exercer seu direito. A Mical, que é vendedora de doces, diz que vota perto de casa e vai a pé até a sessão, mas acha que o ônibus de graça com certeza leva mais eleitores às urnas. O voto ele é de suma importância porque a gente está decidindo o destino do país. Um voto ele faz diferença, imagina vários votos. Eu acho que com o transporte público de graça, várias pessoas votam. Várias pessoas que não poderiam votar, vão votar. Eu acho muito bom, já alivia a gente. Né? Não tem que pagar para ir votar, né? Já ajuda. Aqui em Contagem, que fica ao lado de Belo Horizonte, não houve cobrança de passagem nos ônibus municipais no primeiro turno da eleição. E a medida será adotada novamente no segundo turno. A decisão do STF autoriza concessionárias de transporte público e prefeituras de todo o Brasil a conceder tarifa zero no dia 30 de outubro. Com isso, veículos públicos e ônibus escolares podem ser usados no transporte. Pelo menos 13 capitais já anunciaram que vão oferecer transporte público de graça. Para Leonardo Spencer, advogado especialista em direito eleitoral, a medida pode ajudar a diminuir o número de abstenções, que foi de 32 milhões de eleitores no primeiro turno, aproximadamente 20% do eleitorado. Essa medida ela facilita o voto daquela pessoa que não tem tanta condição de deslocamento e que, um regime democrático, o voto dela é igual a qualquer outra pessoa. A gente não pode discriminar aquelas pessoas que não têm automóvel particular daquelas pessoas que dependem do transporte público. O advogado faz um alerta. Toda ação para ajudar o eleitorado é bem-vinda, desde que esteja dentro da lei. É importante diferenciar que candidatos continuam proibidos, como sempre foram proibidos, de transportar eleitores. Essa medida do Supremo Tribunal Federal, ela dá segurança jurídica para que prefeitos decidam sobre a gratuidade ou não do transporte público no dia da eleição. A seguir, a operação da polícia contra a extração ilegal de ouro em terras indígenas. Outra moradora do condomínio do influenciador Ed Júnior afirma ter sofrido ataques racistas da mesma vizinha que o insultou. No Reino Unido, a primeira-ministra renuncia. Outra moradora do condomínio do influenciador digital Ed Júnior afirmou ter sofrido ataques racistas da mesma vizinha que o insultou hoje. Ou melhor, hoje, os manifestantes protestaram em frente ao prédio. O protesto reuniu artistas como Paulo Vieira, Astrid Fontinelli, ativistas, representantes da Uniafro e de várias entidades de luta contra o racismo em frente ao condomínio onde mora o músico Ed Júnior. Esse ato aqui é principalmente para exigir uma postura mais dura em relação a esse caso de racismo que foi tão cruel. É importantíssimo a gente chegar junto onde aconteceu um crime de racismo para mostrar para a sociedade, para mostrar para os criminosos que isso não vai passar. Na madrugada de terça-feira, Ed gravou um vídeo sendo xingado pela vizinha, a aposentada Elizabeth Morrone. Não encosta na minha cachorra. Ele publicou o vídeo em redes sociais. Contou que desde abril sofre perseguições da mesma vizinha. No mês passado, vídeos do prédio mostram o filho da aposentada, que segundo a família tem deficiência intelectual leve, indo à porta do músico com uma faca. Em outro dia, mãe e filho ameaçam o músico, que disse que não estava em casa. Os vizinhos gravaram o áudio das ameaças. Hoje, uma outra moradora do prédio, a advogada Nayara, contou que ela e o filho foram discriminados pela aposentada. Ela me abordou
me questionando por que eu estava na academia, porque o uso da academia era restrito para moradores. Eu falei que era moradora, e aí ela me questionou quanto eu paguei pelo meu apartamento. Teve um outro episódio que ela foi agressiva com o meu filho, que estava no hall do prédio, brincando com outras crianças, e ela chamou o meu filho de vagabundo e disse que não era para ele estar no hall do prédio, que ele não podia ficar lá. Hoje, o advogado de Elizabeth Morrone enviou uma nota pelo celular. Disse que a cliente é inocente. Segundo o advogado, as desavenças com o músico jamais tiveram relação com racismo ou qualquer preconceito. A defesa da aposentada diz que Ed costumava fazer barulhos e que já foi multado diversas vezes. E que na terça-feira, Elizabeth, que é idosa e tem um filho especial, estava de roupão porque era de madrugada e ela foi acordada. Segundo a nota, ela reagiu às provocações do músico e o vídeo publicado em redes sociais foi editado. Nós conversamos com os advogados do condomínio que confirmaram que Ed chegou a ser multado por causa de barulho. Ontem, a polícia começou a investigar as denúncias feitas pelo músico e abriu inquérito para apurar crimes de injúria racial e preconceito. É importante frisar, delitos como esse eles não são toleráveis mais. É necessário que, caso a pessoa sofra uma injúria racial, sofra racismo ou preconceito racial, façam as suas denúncias, procurem uma delegacia de polícia para que a gente possa apurar e que não tenhamos essa sensação de impunidade. A defesa de Elizabeth Morrone afirmou que desconhece o caso de Nayara Cruz e que, por isso, não vai se pronunciar. A Polícia Federal fez uma operação de combate à venda de ouro extraído ilegalmente de terras indígenas. Os agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão em 7 estados. A maior parte em Boa Vista, capital de Roraima. Uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de usurpação de bens da União. Ela estava com uma quantidade não divulgada de ouro. Os policiais também apreenderam notas de real e dólar. Segundo a Polícia Federal, uma empresa de Roraima captava dinheiro de outros estados e comprava ouro, extraído de garimpos ilegais da terra indígena Yanomami, ou contrabandeado da Venezuela e Guiana. A investigação começou depois que um relatório de inteligência financeira da PF teria identificado uma joalheria de fachada em Boa Vista, que em 5 anos movimentou mais de 200 milhões de reais. A empresa receberia valores relativos à venda de ouro ilegal por envolvidos de outros estados. Quando a gente adentrou mais nas investigações, verificamos que esses valores vieram de mais de 20 estados do Brasil, ou seja, é realmente uma corrida do ouro dos estados brasileiros pelo ouro de Roraima. As investigações também identificaram negócios regulares, envolvidos em transações suspeitas, como uma empresa de limpeza urbana que teria depositado mais de 3 milhões de reais para o esquema. A Justiça determinou o bloqueio de 118 milhões de reais dos suspeitos que estão sendo investigados por lavagem de dinheiro, contrabando, extração ilegal de recursos minerais, além de usurpação de bens da União. A soma das penas pode ultrapassar 20 anos de prisão, além de pagamento de multa. Organizações de defesa dos indígenas pediram informações à FUNAI sobre a demora no sepultamento do corpo de um indígena que se tornou conhecido como o Índio do Buraco. Ele foi o último homem de seu povo e viveu por mais de 25 anos sozinho em seu território, a terra indígena Tanaru, no sul de Rondônia, depois que seus parentes foram assassinados por fazendeiros em 1995. Era conhecido como o Índio do Buraco, porque tinha o hábito de fazer escavações como essa nas palhoças que construía. Sua presença ajudou a proteger a terra indígena Tanaru, que hoje está cercada de fazendas por todos os lados. O indígena foi encontrado morto por funcionários da FUNAI no dia 23 de agosto. Não havia vestígios de outras pessoas no local, nem sinais de violência ou luta. O corpo dele estava dentro de sua rede, em sua palhoça. Mesmo assim, o corpo foi levado para a perícia no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília, para fazer exames para determinar a causa da morte e até genético, para tentar identificar a etnia dele, o que é considerado desnecessário por antropólogos. E ele passou mais de um mês em Brasília. Só voltou para Rondônia na semana passada porque seu sepultamento na terra indígena Tanaru estava marcado para o último dia 14.
Mas na véspera do enterro, o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, enviou um ofício à PF dizendo que os laudos dos exames feitos no indígena ainda não ficaram prontos e pediu que o corpo ficasse guardado na PF em Rondônia. Por isso, até hoje, o indígena não foi sepultado, quase 2 meses depois que o corpo foi encontrado. A coordenação das organizações indígenas da Amazônia pediu ontem ao Ministério Público Federal que abra um inquérito contra Marcelo Xavier para investigar a demora. O presidente da FUNAI, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019, é acusado por associações indígenas de desrespeitar direitos e deturpar as funções da FUNAI. E hoje a articulação dos povos indígenas entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o governo informe por que ele ainda não foi enterrado e qual destino será dado à terra indígena. O temor é que a FUNAI não proteja a área, facilitando invasões. E isso é um risco concreto, né? O que mais nós estamos assistindo nos últimos meses é um índice muito grande de invasão dessas terras. Garimpeiros, madeireiros, mas principalmente grileiros. E o que nos preocupa é que a atual gestão da FUNAI tem atuado no sentido de legitimar, né, produzir documentos jurídicos que fundamentam o apossamento desses territórios indígenas. O antropólogo Fábio Ribeiro, coordenador do Observatório dos Povos Isolados, defende que a área seja preservada em memória dos Tanaru e considera que a demora é mais um desrespeito do Estado. Por que não estão respeitando, né? Ele nem após a morte. Ele já é o sobrevivente de um massacre, o direito do povo dele à vida, né, dentro desse país já não foi respeitado. O direito dele a ser sepultado dignamente também não está sendo respeitado, né? A FUNAI afirmou que aguarda os laudos para decidir os melhores procedimentos para o sepultamento do indígena e não respondeu o que pretende fazer em relação à terra indígena Tanaru. O Ministério da Saúde lançou hoje a campanha nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika, chikungunya. Os casos de dengue subiram 185% neste ano em comparação com o ano passado. Os de zika, mais de 92%, e os de chikungunya, quase 87%. O Ministério quer incentivar a população a evitar focos de água parada e manter caixas d'água, poços e cisternas fechados. Vamos ver agora a previsão do tempo. Eliana, boa noite. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata e também para você. A semana termina com potencial para muita chuva, com ventania, raios e granizo em toda esta área. Metade leste da região sul, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, do sul fluminense até a região metropolitana, sul de Minas, região de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, centro-leste de Mato Grosso do Sul, também grande parte de Mato Grosso e de Rondônia. Uma frente fria vai provocar os temporais e, à medida que ela avançar, vai funcionar como um aspirador. Vai sugar o calor e a umidade da Amazônia e isso vai aumentar as instabilidades. Nas 3 capitais do sul tem risco de chuva forte, com temperaturas muito diferentes. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Em Florianópolis, 30. E em Curitiba, 24 graus. Tem possibilidade de chover mais ainda na região de Cuiabá, onde vai fazer 31 graus à tarde. Em Campo Grande, 27 e em Porto Velho, 33. As duas também estão no caminho da chuvarada. No sudeste, São Paulo é a capital com previsão de mais chuva e refresca. Hoje fez 29 graus, amanhã máxima de 25. Belo Horizonte e Rio de Janeiro ficam bem mais abafadas, com 32, 34 graus, porque chove no fim do dia, depois do calorão. E hoje a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico confirmou. As chuvas mais frequentes estão mudando aos poucos a seca no interior de São Paulo. Até agosto, havia seca excepcional no norte do estado, a pior classificação. Em setembro, ela sumiu, depois de 1 ano e 5 meses de persistência. Só que ainda resta a seca grave em toda essa área vermelha, ou seja, é preciso chover mais. Por outro lado, a energia que se produz a partir do sol está aumentando
cada vez mais no Brasil. Os painéis solares que ficam em telhados de casas e empresas, por exemplo, ultrapassaram os 14 gigawatts de potência instalada, número equivalente ao de Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Amanhã, o sol brilha forte o dia todo entre Pará e Amapá e do interior do Rio Grande do Norte ao norte de Minas Gerais. Em Manaus, em Belém, em Fortaleza, no Recife e em Salvador, mais calor do que chuva. Só que de Salvador até Vitória, essa situação muda na semana que vem. Tem previsão de muita chuva nesse trecho. Bonner, Renata. Tá bom, semana que vem você também dá mais detalhes sobre isso pra gente. Obrigada, Eliana. A primeira-ministra do Reino Unido renunciou ao cargo 1 mês e meio depois da posse. O mandato durou menos que o tempo de campanha. A breve história de Liz Truss no governo britânico pode ser contada em segundos. No mês passado, ela foi eleita. Tomou posse oficialmente ainda com a rainha Elizabeth. Depois, encontrou o novo monarca, o rei Charles. Anunciou o plano econômico, considerado um desastre. Recuou diante das fortes críticas, demitiu o ministro da Economia e nomeou outro que mudou quase todas as medidas fiscais dela. Desde então, Truss se tornou uma coadjuvante nas decisões do governo. Uma primeira-ministra mais fraca que os próprios ministros. Ontem foi ridicularizada no parlamento e perdeu mais uma aliada de primeiro escalão. Hoje, sem apoio até dentro do próprio partido, pediu para sair. No discurso de despedida, ela disse que assumiu um país mergulhado em instabilidade econômica, culpou o contexto internacional e a guerra na Ucrânia e destacou o que fez até aqui como a ajuda nas contas de energia. Truss afirmou que fica no cargo até que um novo primeiro-ministro seja eleito. Foi a mais rápida passagem aqui por Downing Street em toda a democracia britânica. Ela ficou só 45 dias no cargo até a renúncia. Agora cabe ao partido dela, o Conservador, escolher um novo primeiro-ministro. Vai ser o 4º nome em apenas 4 anos. O partido quer rapidez e já abriu um processo eleitoral que vai no máximo até o fim da semana que vem. Hoje, o nome mais forte do governo é o do atual ministro da Economia, Jeremy Hunt, que conseguiu acalmar os mercados e reestruturar a política fiscal do país. Mas ele já disse que... Entre os mais cotados estão Rishi Sunak, que já foi ministro da Economia e perdeu a última eleição para Liz Truss. Penny Mordaunt, que também participou da votação anterior. Ela é a atual líder do governo na Câmara. E Ben Wallace, o ministro da Defesa. Mas um nome entre os favoritos chama muito a atenção: Boris Johnson. É que não faz nem 2 meses que ele renunciou, depois de várias crises e de uma debandada de ministros e funcionários do gabinete. Mas legalmente, nada o impede de participar da votação. O mandato do Partido Conservador, que tem a maior bancada no parlamento, vai até 2025. É por isso que o novo governante vai sair de uma eleição interna. A oposição pede para os conservadores anteciparem as eleições gerais. O líder do Partido Trabalhista disse que isso já virou uma bagunça, uma novela, e que o país não pode viver numa porta giratória de caos. Por essa porta, Liz Truss mal entrou e já está saindo. Sem apoio, sem credibilidade, mas não sem história. Ela vai ser para sempre lembrada na história britânica pelo mais curto mandato como chefe de Estado, pelo menos até aqui. Por ordem da Justiça dos Estados Unidos, um advogado do ex-presidente Donald Trump vai ser obrigado a divulgar e-mails trocados com ele. Essas mensagens provam que o ex-presidente espalhava mentiras sobre uma fraude eleitoral que sabia não ter ocorrido no estado da Geórgia em 2022, quando perdeu a disputa para Joe Biden. Mesmo assim, Trump entrou com processos nos tribunais para tentar inverter o resultado das urnas.
Os e-mails vão ser enviados à comissão de deputados que investiga a invasão do Congresso por seguidores de Trump. A Ucrânia começou hoje de manhã a conviver com restrições ao uso de energia. É o efeito dos numerosos bombardeios russos a usinas elétricas, mais de 300 em 10 dias. A Rússia atacou novamente o sul da Ucrânia com drones e a União Europeia aprovou sanções contra entidades e indivíduos iranianos ligados ao fornecimento dessas aeronaves à Rússia. Teherã pediu provas sobre a origem dos drones. Já o Ministério das Relações Exteriores da Rússia fez um alerta. O fluxo de armas da OTAN para a Ucrânia aproxima a aliança de uma guerra direta com a Rússia. Longe do campo de batalha, os líderes europeus buscam soluções para a crise da energia. Desde o início da guerra, os Estados Unidos tentam tranquilizar a Europa, oferecendo o seu gás liquefeito, mas a um preço muito mais alto do que o gás russo. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz diz que não deve ser do interesse dos Estados Unidos vender uma energia para a União Europeia impossível de pagar. Fazer uma correção aqui, a eleição em que Joe Biden derrotou Donald Trump foi em 2020. A Renata chamou minha atenção, eu disse 2022. A seguir, o Flamengo, tetracampeão da Copa do Brasil. Em homenagem à única pessoa que conquistou. Falta exatamente um mês para começar a Copa do Mundo do Catar. Um pouquinho de Brasil no país da Copa. O artista visual Kelvin Kubik foi convidado para colorir uma das paredes do Catara, um enorme centro cultural em Doha. A pintura é um presente da nossa embaixada para o Catar. Esse desenho aqui ele fala um pouco sobre a relação Brasil-Catar, tem a ver com sem fronteiras, a partir das perspectivas das aves que não têm fronteiras, né? Em 2010, o país foi escolhido para organizar a Copa. E a partir de então, houve uma gigantesca transformação no Catar. 7 estádios foram construídos. Essa semana, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou que está tudo pronto para o que ele chamou de a Copa de Todos. Essa Copa vai trazer um momento para o mundo estar junto novamente depois de momentos difíceis. Todos serão bem-vindos. Não importa a origem, a religião, o gênero, a orientação sexual ou a nacionalidade. Meia-noite aqui no Catar. O relógio virou. A partir de agora, só falta um mês para o início da Copa do Mundo. Dia 20 de novembro, no estádio Al Bayt, os donos da casa jogam contra o Equador. É uma Copa de contrastes. O Catar é o menor país até hoje a receber a competição, mas os números do evento são enormes. O Hamad Al-Asba, um dos diretores da Fundação Qatar, acredita que as pessoas vão ver uma Copa do Mundo excepcional, algo que nunca se viu devido à cultura e à religião do país. 2.900.000 ingressos foram vendidos. O Brasil foi o 9º país que mais comprou. Além dos jogos, 90 atrações, incluindo shows, vão acontecer durante a Copa. São quase 190 mil pessoas credenciadas para trabalhar. 20 mil voluntários, 3 mil ônibus por dia transportando os torcedores. Serão 74 campos de treinamento e 700 profissionais para cuidar dos gramados da Copa. O jornalista Mohamed Al-Saad disse que o país vem esperando por esse momento por 12 anos, que eles estão muito felizes e querem que todos sejam bem-vindos ao Catar. Tudo isso para 64 jogos de 32 seleções em 29 dias de competição. Mas no fim, só um será o campeão. Nesta quinta-feira, a CBF homenageou a única pessoa em toda a história do esporte que conquistou 4 Copas do Mundo de futebol. Olhando de perto, dá para ver que o resultado é impecável. Foram 2 anos de um trabalho que envolveu 26 artesãos. A semelhança impressiona até o modelo da obra. Deixa eu olhar para ele. Tá bom demais. Meu Deus do céu. Quer trocar comigo? Eu jamais
pensei em poder bater um papo com o Zagallo. Aos 91 anos, Zagallo segue espirituoso como sempre. E agora tem a própria estátua de cera na sede da CBF, no Rio. Ela ficará ao lado das homenagens feitas a Pelé e a Marta. As homenagens que a CBF daqui para frente procurar fazer sempre vai ser respeitando o trabalho de cada pessoa em cada área e também em vida. Isso que a gente procura fazer para agradecer aquilo tudo que tem sido feito pelo futebol brasileiro. Exemplo, inspiração, liderança, humanismo. Talvez, Zagallo, tu não saiba o quanto tu representa para todos nós de uma geração que te vem como exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado. Atleta em 58, atleta em 62, técnico em 70 e coordenador em 94. Zagallo esteve em 4 das 5 Copas conquistadas pelo Brasil. É o único tetracampeão do mundo. É um gigante não só do futebol brasileiro, mas do futebol do planeta. E, curiosamente, a postura escolhida para servir como inspiração para a estátua é justamente de um ano em que ele não levantou a taça. Na Copa da França, em 1998, ele era o treinador da equipe que chegou à final contra os donos da casa. Apesar do vice-campeonato, Zagallo impressionou naquela campanha pela paixão que demonstrava à beira do campo. A seleção sempre foi o amor da vida dele. E eu tive esse privilégio de ser escolhido para estar aqui nesse momento. Eu jamais vou esquecer. Merece. Milhões de brasileiros integrantes da chamada Nação Rubro-Negra não tiveram do que se queixar nessa quinta-feira. Uma partida de futebol passa e deixa muito para trás. Lembranças, por exemplo. A gente estava fazendo nosso serviço de varreção, aí a gente viu muitos jogadores. Ele mesmo veio até a gente e aí veio, tirou a foto com a gente. Foi quando a gente ficou muito feliz mesmo. De verdade. Um momento de felicidade inesperada que emocionou o William, o Davi, o Zé Wallace e o Everton também, a turma da limpeza. Eles faziam parte da torcida do Flamengo que esteve ontem aqui no Maracanã acompanhando a emocionante decisão da Copa do Brasil. Eram mais de 68 mil pessoas no Maracanã. A torcida corintiana em menor número, mas igualmente animada. Viu o lado adversário comemorar primeiro. E cedo. Aos 7 minutos de jogo, Pedro aproveitou uma envolvente tabelinha rubro-negra para tocar por baixo, fazendo o gol do Flamengo. Sabe de quem? Do artilheiro, reverência do futebol do Brasil! No segundo tempo, o Corinthians começou a pressionar mais. Depois de o Arrascaeta aparecer na cara do gol e parar na defesaça do Cássio, o Roger Guedes perdeu essa chance sem goleiro. Tá na área, pé esquerdo, Roger Guedes! Que isso? Aos 37 minutos saiu o gol de empate. Juliano, pegando de primeira, sem chances para o goleiro Santos. Para empatar o jogo! Calar a nação rubro-negra no Maracanã e deixar a Fiel enlouquecida. Aí a empolgação trocou de lado. A emoção tomou conta da torcida do Corinthians. A partida se encaminhou para o final e para o início de um novo drama. Pênalti. O Corinthians bateu primeiro, Fábio Santos. Na sequência, Cássio defendeu a cobrança do Felipe Luiz. E vieram Juliano, Davi Luiz, Renato Augusto, Léo Pereira, Fagner e o travessão. Everton Ribeiro empatou. Yuri Alberto, gol. Gabi, gol.
Maicon fez. Everton Cebolinha fez. E quando Matheus Vital chutou por cima do gol, apareceu Rodinei, o inesperado herói rubro-negro. Flamengo tetracampeão da Copa do Brasil. Parabéns ao Flamengo. Depois de Travessia tem Ilha de Ferro, Verdades Secretas 2 e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Olá, amigos e amigas que acompanham o nosso canal, galera que gosta do game aí e que tá sempre aqui no nosso canal assistindo notícias, tutoriais e gameplay. Galera, hoje mais um gameplay aqui do Fishing Clash e dessa vez aqui vamos estar no mar Mediterrâneo aí, galera, participando de alguns duelos aí. Eu levei a melhor nesses 2 duelos feitos aqui no vídeo. Esse vídeo eu fiz e depois fiz a narração, então por isso que eu já tô dando a notícia aqui que o duelo já foi bem sucedido, né, galera? E mostrando pra vocês aqui que é possível duelar com outros amigos aí do Facebook, com estranhos também fora do país. E hoje é o Congro Europeu, esse nome é bem complicado de dizer, mas vamos lá. O nosso equipamento aqui é uma vara aí com carretilha, né? Super forte aí, estamos num navio aí, galera. Olha que coisa bonita é essas algas aí. Essas algas nessas águas. Essa boniteza que é o mar, galera. Você pescando, ele em movimento, né? O navio vai andando aí. Olha sair na frente aí na pontuação. Então, galera, pra quem tá querendo jogar aí o game aí, lembrando que esse game não é necessário baixar nenhum plugin. Se aparecer qualquer coisa para você baixar um plugin, não baixe, porque o jogo é totalmente livre de qualquer download. Você vai somente entrar aí no seu navegador, entrar na sua conta do Facebook, logar aí, procurar o Fishing Clash aí e tá criando a sua continha lá, né, que é tudo rápido. Você já entra com o próprio Facebook, então fica tudo mais prático, criando seu perfil usando o próprio perfil que tá no Facebook. Em seguida, só é entrar no jogo aí, jogar e ser feliz, pescar, pegar peixes aí em todo o território aí, no mundo todo, né? Em vários países aí, tem mapa em todo canto. Estamos hoje aqui esse mar, o mar Mediterrâneo, e tem tubarões aqui, galera, peixe aí, espécie que eu nunca vi, arraias. Tem vários peixes aí. No início eu mostrei algumas espécies de peixe que tinha. Aqui é o nosso desafio, a pontuação, né? Eu comecei esse desafio ainda agora e aproveitei dentro do desafio você ganhar pontos também, você duelar aí, procurar desafios aí de duelo, além de você já subir ponto na competição, né? E ainda você desbloqueia aí mais iscas aí para tá pegando outros peixes aí que são peixes raros aí, que dá mais premiação. E criar uma conta rica com equipamentos altos aí para você competir. Então, pra galera aí que é mais jovem, a galera mais adulta também e gosta da pescaria, galera, esse é um ótimo jogo aí para você que tá em casa ali relaxando, sentado no sofá ou na mesa do computador, celular, você tá ali de boa jogando seu joguinho, né? Então esse jogo é muito indicado aí, ó. Que merda, olha. Eita, rapaz, os 5 segundos, 3 segundos deu tempo para ele tirar ainda. E tá quase que nas pernas, mas não, tava bom a vantagem. Então valeu, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim meu Deus nos permitir, amanhã.